Visualizando aqui novamente os espectros, certo? Ou aquelas faixas de luz que cada tipo de átomo desse emite, a gente vê mais claramente aqui essas impressões digitais de cada elemento químico. Hidrogênio tem esse tipo de faixa, né, de espectro. Mercúrio tem esse tipo de padrão, neônio tem esse outro tipo de padrão totalmente diferente. Começou a se perceber que cada tipo de átomo emite um padrão diferente. Bohr, com essa ideia, né, de onda, tendo essas informações de que cada tipo de átomo emite um padrão diferente de luz e tendo essa visão que Max Planck trouxe, que radiação nada mais é que pacotes de energia, certo? Então você não pode ter qualquer valor de energia, você só pode ter múltiplos desses pacotes. Ele desenvolveu sua teoria. Qual que foi a explicação que Bohr deu para a emissão desses tipos de radiação pelos átomos, esses tipos bem específicos? Ele interpretou que essa emissão de radiação ela acontecia o quê? Primeiramente a gente teria o átomo, esses elétrons no átomo estariam em órbitas bem específicas, não poderia ser qualquer distância aqui, certo? Não poderia ser qualquer energia onde esses elétrons estavam. Então o que aconteceria com esses elétrons, por exemplo, que estavam nesse nível de energia aqui, que é um nível menor de energia? Quando esses elétrons estavam aqui, se ele receber energia externa, por exemplo, por eletricidade ou por calor, esse elétron vai para um nível de energia no átomo, um nível energético maior. Então absorveu a energia, esse elétron pula para esse nível de energia aqui, imediatamente superior. Certo? Não existe nível, o elétron não pode ficar aqui no meio. Por que não pode ficar aqui no meio? Porque a energia que ele recebe são pacotes. Esses níveis energéticos também não são contínuos, ele não pode ir para qualquer lugar. Então tem um determinado nível de energia aqui e um determinado nível de energia aqui conforme ou de acordo com o tipo de elemento químico. Então a energia chega nesse elétron, esse elétron vai para um nível energético no átomo superior. O que acontece com o tempo? Como esse elétron está energético, a gente diz excitado, essa energia pode ser dissipada para o meio, para que o elétron volte para um nível de energia menor. Pois a natureza tem essa tendência de o quê? Da gente sempre estar no nível de menor energia. Certo? Então o elétron recebeu energia, esse elétron vai para um nível energético maior, certo? Quando ele vai para esse nível energético maior com bastante energia, o que ele faz? Ele volta para o seu estado anterior. Por quê? Porque o átomo tende a retornar ou a ficar no nível energético menor. Quando ele faz isso, o que acontece? Essa energia que ele recebeu ela é dissipada. E o que seria essa energia dissipada? Seria justamente cada feixe daquele de luz. Então por que cada feixe tem uma distância entre eles? Porque, por exemplo, o hidrogênio, se a gente pensasse isso aqui fosse o hidrogênio tem níveis energéticos que têm uma separação aqui diferente, por exemplo, ou essas distâncias aqui são diferentes, por exemplo, de um outro átomo, por exemplo, Mercúrio. Então os elétrons que vêm daqui para cá e voltam, no hidrogênio vai ter uma certa energia. Essa energia vai ser uma cor específica. No Mercúrio, por exemplo, essas distâncias são maiores. Então, em vez de ele pular para cá ou voltar para cá, ele voltaria numa distância ainda maior, porque os átomos têm tamanhos diferentes dependendo do elemento químico. Então, essa energia que o Mercúrio iria emitir é uma energia totalmente diferente do hidrogênio. Então teriam-se faixas diferentes. Então essa foi a interpretação de Bohr do porquê que os átomos emitem energias diferentes e por que emitem naquelas faixas específicas. Qual foi a concepção desse átomo de Bohr? Um átomo de Bohr não seria igual ao do Rutherford, porém tem semelhanças. Quais são as semelhanças? O núcleo para o átomo de Bohr seria semelhante ao núcleo do átomo de Rutherford.
Seria como se fosse aquela pulga no meio do Maracanã. O Maracanã sendo um átomo e a pulga sendo esse núcleo. Esse núcleo teria prótons e elétrons. E teria também toda a massa, ou a maior parte da massa do átomo. Por quê? Prótons e nêutrons têm uma massa muito maior, certo? Muito maior do que os elétrons que estão aqui em volta. Então, essas são semelhanças com o átomo de Rutherford. Além disso, esse átomo continua tendo duas regiões. A região onde se encontram os elétrons, a eletrosfera, e o núcleo onde se encontram, por exemplo, os prótons e nêutrons. Agora, qual é a grande diferença? No átomo de Rutherford, os elétrons teriam órbitas, certo? Teriam órbitas em volta desse núcleo. Porém, essas órbitas, elas não teriam, por exemplo, energia específica. O que Bohr disse? Olha, os elétrons só podem ficar em níveis energéticos, em estados específicos. Então, os elétrons, por exemplo, nesse átomo, eles só podem estar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Eles jamais podem estar entre esses dois níveis energéticos. Eles só podem estar dentro desses níveis energéticos. Por quê, professor? Porque, de acordo com Planck, a energia, certo? Ela tem o quê? A energia não, a radiação tem pacotes de energia. Então, se tem pacotes de energia, por exemplo, a diferença de energia daqui para cá pode ser um pacote. Se não existe 1,5, se não existe metade do pacote, então o elétron, para sair daqui, certo? Absorver energia, sair daqui e ir para um nível mais energético, ele recebe um pacote. Para ele voltar, ele vai o quê? Emitir um pacote também. Não tem como ele emitir meio pacote e não tem como ele absorver, receber meio pacote. Então, esses níveis onde os elétrons estão são muito bem definidos. Por que o elétron, por exemplo, não pode, né, ou não é atraído pelo próton e os dois não se encontram? Porque existe uma quantidade mínima de energia. Existe uma quantidade mínima de energia nesses átomos. Não tem como esse elétron encontrar esse próton aqui, porque isso aqui é o mínimo de energia que existe no átomo. Não tem como ter menos do que essa quantidade de energia. Então foi assim que ele resolveu a questão da instabilidade do átomo de Rutherford. Bohr fez desenvolveu esse modelo atômico conjuntamente com Rutherford, dizendo que a grande sacada de Bohr foi pegar a questão dos quantas de energia, dos pacotes de energia, interpretar os fenômenos de emissão de luz e falar que os elétrons estão em locais ou em níveis de energia muito bem definido para cada tipo de átomo. Então, gente, uma coisa importante que a gente tem que falar também é o quê? Que a energia do átomo ela aumenta do núcleo para a sua parte externa. Então, quanto mais longe do núcleo o elétron está, mais energético ele é, mais energia ele possui. Esses elétrons que estão próximos ao núcleo, que no máximo podem ser 2 elétrons, certo? No máximo podem ter 2 elétrons aqui, eles têm a menor energia dentro desse átomo. Conforme vai sendo ocupado esses níveis de energia por elétrons, quanto mais externo, quanto mais longe do núcleo se tiver, mais energia esses elétrons vão ter. Então, daqui para cá se aumenta o que? Existe mais energia nesses níveis. Aqui estamos vendo uma transformação química. Então temos lá o átomo de sódio e um átomo de cloro. Vejam vocês, cloro é maior que o sódio. Tá? Aqui não está mostrando, mas esses níveis de energia, onde os elétrons ficam na eletrosfera do átomo de Bohr, esses níveis aqui eles podem ter espaçamentos diferentes de acordo com o elemento químico. Então, possivelmente o cloro, esse espaçamento é menor ou maior do que o do sódio, por exemplo. O que acontece quando esse elétron do sódio vai para o átomo de cloro? O sódio se torna um cátion, certo? E o cloro se torna um ânion. Por quê? Porque ele tem um elétron a mais em relação ao número de prótons que estão no núcleo.
Já o sódio tem um elétron a menos em relação aos prótons que estão aqui. O que acontece, né? Qual é a consequência disso? Quando um elétron do sódio vai para o cloro? Há a formação de uma substância conhecida como cloreto de sódio. Cloreto de sódio, que é o que? Sal de cozinha. Esses íons se atraem no sal de cozinha sólido, eles formam uma rede e formam essa nova substância, a partir de um sódio e de um átomo de cloro. Para vocês terem ideia, o átomo de Bohr ele está num ambiente tridimensional, tá, gente? Apesar da gente ver isso aqui em duas dimensões, parecendo com pizzas achatadas, na verdade, os átomos de Bohr é como se fosse, os elétrons na eletrosfera é como se fossem camadas, né? A gente pode pensar, por exemplo, na cebola. Tá? Os elétrons estão nessas camadas da cebola com um núcleo muito pequenininho. Mas lembrem também, na cebola as camadas são sólidas, certo? Aqui no átomo não. A gente coloca essas camadas ou níveis só para a gente conseguir visualizar. Tá? É o local onde os elétrons vão estar. Eles podem estar em qualquer uma dessas esferas aqui, tá vendo? Porém, não formam um sólido. É importante a gente pensar isso. Isso é um modelo. Então, você tem um núcleo muito pequeno e tem uma esfera, um nível de energia onde os elétrons podem estar, nesse átomo de Bohr.